O relógio marca agora 7h40. Nós estamos aqui com o prefeito de Campo Mourão, Tauílio Tezelli. Eu tenho certeza que você já ouviu o prefeito comentar aqui no nosso programa que, claro, ele não é contra o servidor aposentado, nem deveria ser, né? Porque o servidor aposentado, ele já deu sua contribuição aí, né? Já pegou no cabo da enxada aí pelo município de Campo Mourão. Mas o Tauílio sempre tem comentado aqui que os gastos com a Previdência podem levar Campo Mourão aí num breve tempo a um colapso nas suas finanças. E hoje eu resolvi pedir ao prefeito para que viesse esclarecer, explicar para a população que paga o imposto como é que funciona esse negócio da Previdência Municipal, quantos aposentados tem, quanto que gasta o que está trabalhando, quanto se usa de dinheiro para pagar a aposentadoria, quanto que é depositado dos ativos, quanto que é depositado para quem já está aposentado. Tauílio, bom dia. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Tauílio Tezelli, vamos aí começar pelo começo, como diria minha vovó Laudelina Rodrigues. Nasceu no México. Eli, essa é uma história que começou lá perto dos anos 90. Os municípios, eles tinham uma relação com o INSS. Então todos os funcionários pagavam o INSS. O funcionário pagava lá 8%, o município pagava mais 8% de fundo de garantia, mais, eu acho que 16% a 20% de INSS. E os prefeitos na época acharam que mandavam muito dinheiro para o INSS. Então eles tiveram a ideia, e a Constituição autorizou, de criar um regime próprio. Por quê? No lugar de ele pagar 20% para o INSS, ele passou a pagar 8 ou 10, ou coisa mais ou menos igual. Então ele pensou assim, falar, poxa, numa folha de pagamento que nem hoje de Campo Mourão é 10 milhões, no lugar de eu pagar 20%, eu vou pagar 10 e vai me sobrar 10%, 1 milhão por mês para mim poder investir. Fez essa ideia. E foi criado, e na época o governo autorizou. Só que em Campo Mourão tinha lá em torno de 1.000 funcionários e foi criado um fundo dizendo que a prefeitura pagaria acho que 10% ou 11% ou 8% e o funcionário pagaria 8%. E começou. E na época que ele foi criado, ele recebeu todos esses funcionários do INSS, foram transferidos para um fundo do município, um fundo da Previscan. E ao passar tudo, muitos funcionários foram se aposentando, 94, 95, 96, já pela Previscan. E toda aquela contribuição que ele fez pelo INSS, ou trabalhou na roça, viria para completar a receita da Previscan. Só que no INSS as regras são diferentes. Você pode trabalhar a vida inteira, você vai lá se aposentar e 2, 3 mil. Na Previdência Municipal, não. É o cargo criado, mais 3% ao ano de aumento, mais a inflação, que quem entra ganhando 1.000, 2.000, sei lá, vai se aposentar ganhando 5 ou 6. No mínimo o dobro do que entrou ganhando. Ou seja, e com isso, as coisas foram indo. Foram indo, por vários momentos assim, foi comentado que uma hora ia faltar dinheiro, né? E os municípios, sempre quando nós assumimos a prefeitura em situação difícil, com dívida, com salário atrasado, e aí chegou perto do ano, acho que 93, 94, o deputado Rubens Bueno, na época tinha 20 ou 30 aposentado, ou meia dúzia, ele teve chance de voltar para o INSS. Na época ele não quis. O que ele fez? Ele extinguiu o fundo, que tinha lá 50, 100 mil na conta, e falou assim, daqui para frente a prefeitura assume todos os aposentados. Aí eu vim para a prefeitura, eu tive que recompor esse fundo, ver o que não foi pago de 90 a 96, assumi uma dívida lá de 3 milhões na época lá, e passamos a contribuir 11%, o funcionário a 8%, e isso foi até uma altura. Há uns 90, vamos exagerar lá, 2002, 2003, 2012, veio o governo federal e chamou os municípios e falou assim, olha, vocês têm que recompor o fundo e passar a depositar um valor mensal. O que Campo Mourão fez na época? Separou. Guarapuava manteve o fundo, passou a fazer um depósito mensal. Campo Mourão separou. Quem entrou até 2004 e quem entrou após 2004.
Então você tem um fundo previdenciário até 2004, de 1.400 e poucos funcionários, e você tem os demais funcionários no fundo novo. Esse fundo antigo, que já tinha funcionário de muitos anos na prefeitura, foi recebendo aposentadorias, e hoje são 700 e poucos aposentados. Quer dizer, antes, até 1990, por aí, a previdência da prefeitura era como a minha. É igual a todos. Como a maioria dos municípios do Paraná ainda se manteve com o INSS. Então era igual a minha. Qualquer empresa era a mesma coisa na prefeitura. Aí teve lá uma ideia dos prefeitos. De um grupinho de funcionários para fazer algo para eles, para ter um benefício para eles, convenceram o prefeito da época que era um bom negócio o fundo. Certo, e de lá para cá... a época foi alertado, segundo o Dr. Rubens, procurador do município, que não era para fazer, que aquilo ali dali 20 anos, 20 e poucos anos, Camorão ia estar numa situação difícil. Mas foi um erro do prefeito da época, então, aceitar isso? Claro que foi. Não digo que foi um erro, mas para você criar um fundo próprio, você tem que ter um estudo para saber quanto que eu preciso começar com de recurso na conta para começar esse fundo, porque vão ter aposentadoria daqui a uns dias. Tem que ter feito uma projeção baseada no que já tinha de funcionário. E não foi feito. E aí, o que aconteceu? Nós temos um fundo, hoje tem 1.400 funcionários, 700 aposentados. Esses 700 aposentados, nos últimos anos, ele vem crescendo o número de aposentados. E a contribuição não dá. Então você é obrigado a tirar da receita, que iria para a saúde, para a educação, para uma área qualquer da prefeitura, e fazer um aporte no fundo. E esse aporte hoje está dando 2 milhões e 200 por mês. Se você pegar em 13 meses, dá 28 milhões. Todo o IPTU nosso hoje está indo exclusivamente para isso. E quer dizer, então, que quando o Rubens Bueno assumiu lá em 93, não tinha mais que 100 aposentados? Não tinha nada, tinha 10, 15 aposentados. 10, 15 aposentados. E surgiu essa possibilidade Mas por que aumentou tanto esse número de apoentados? Porque de 20 anos, 25 anos para cá... Todo mundo que estava lá na época quase se aposentou. E o 25 anos... E por que o Rubens não acabou lá com esse sistema, já que tinha pouco aposentado? Porque era um sistema novo, que foi incentivado por muitos técnicos, pelo governo. Por quê? Porque ele viu que os municípios recolhiam dos funcionários muitas vezes o INSS. Mas então errou o prefeito que criou e o Rubens Bueno que continuou. Exatamente. Poderia ter, não é que poderia ter, na época que tinha poucos aposentados, você podia... porque se o primeiro lá não fez planejamento, o Rubens também não fez, né? Poderia ter pegado, tem 20, então eu vou assumir esses 20 aposentados, não vou assumir esses 20, poderia. Porque, mas é aquela coisa nova que você não sabe como é que vai chegar lá na frente. Sim. Ao longo dos anos, os funcionários foram se organizando e foram fazendo reivindicações, reduzindo horário, criando licença-prêmio, criando anuênio, que tinha na época, eu retirei, foi devolvido, e com isso vai acrescentando o salário. E o que está acontecendo hoje? Camorão vem atravessando um momento de dificuldade. Muitas vezes as pessoas falam, mas o prefeito sempre fala isso. Não é que eu falo isso, eu estou na prefeitura e eu sei a situação da cidade, eu sei onde nós vamos chegar. Nós, não vai 5 anos se não tiver uma novidade, se não houver um novo crescimento da receita, nós vamos ter dificuldade no futuro de pagar salário. Isso aí eu estou falando há muito tempo, porque vamos fazer uma conta aqui ali. Nós temos num fundo 700 aposentados. Eu tenho que colocar 2 milhões e 200 por mês. Ele tem mais 700 para aposentar. Então vamos dizer que mais 700 se aposenta, eu teria o que mais por mês? Mais 28 por mês no mínimo. Então eu teria que tirar 56 milhões para poder pagar. E com isso falta dinheiro para as outras áreas. Agora, Tauir, quantos funcionários tem a prefeitura em ativa, trabalhando lá e quanto que o senhor tem que depositar desse que está na ativa para a Previdência? Por mês? Nós depositamos aí em torno de 18%. E o funcionário paga 11%. Dá uns... Pelo município dá o quê? 18%. Não, eu digo assim, dinheiro, o senhor... No total, se você calcular assim, 18% de uma folha anual aí de 120, 130 milhões, você já deposita 18% desse valor. Os funcionários depositam mais 11%. Então vamos considerar aí 30 milhões. E mais, nesse fundo previdenciário antigo, eu tenho que fazer um aporte mensal de mais 28 milhões. Agora o senhor disse que tem 2 fundos. Um que existia e outro que o senhor criou. Não.
Não é eu que criei. Um que foi criado em 90, 91 por aí, e depois em 2004 houve uma separação. Deixaram o fundo previdenciário e criaram um fundo financeiro para os funcionários novos que estavam entrando a partir de 2004. Mas qual que é esse fundo? É que esse fundo novo, os funcionários não começaram a se aposentar ainda. Então ele tem dinheiro em caixa. Ah, perfeito. Não tem nenhum aposentado. Tem, deve ter, mas teve poucos aposentados, poucos. E o fundo antigo, que não foi feito aporte nenhum, e as pessoas já estavam lá no tempo do INSS, é esse que a gente vem tendo dificuldades. Mas o que vira e mexe sempre o servidor tá pedindo para o senhor jogar dinheiro lá na Previdência? O que é? Por exemplo, vira e mexe assim, o tal Hilo, o Bueno, não sei quem, o Deus Turco, sei lá quem, não depositou o dinheiro da Previdência. O que é isso aí? O sindicato mente. Ele joga o servidor contra a administração. Porque em 1998, 99, não sei, um período lá, o tribunal falou tem que recompor o fundo, e o que não foi depositado ou o que foi retirado da conta do servidor, que era 50 mil quando foi extinto o fundo, tem que recompor. E aí a Secretaria da Fazenda fez uma conta dizendo que até 96 faltavam 3 milhões para serem depositados. Para colocar lá. E isso aí o município assumiu essa dívida, entendeu? Então, se nós estamos hoje com déficit, segundo o cálculo atual, que a gente teria que ter 500 milhões, então você imagina aí que a situação é muito mais grave do que as pessoas imaginam. O sindicato dos servidores mente no quê, prefeito? Quando ele diz assim, que sumiu o dinheiro, que roubaram o dinheiro, que tinha dinheiro na conta, que não tem, ele mente. Por quê? Porque tanto é que o Tribunal de Contas, fizeram essa denúncia, o Tribunal de Contas aprovou as contas, e nós fizemos a conta mostrando quanto que tinha deixado de ser recolhido para o servidor até 96, no momento do ex-prefeito Agostinho Vec, e no momento também que o prefeito Ruiz Bueno extinguiu o fundo e a Previdência e o município passou a pagar a aposentadoria. Então, o que aconteceu nesse período? Foi feito um cálculo com a inflação, pela inflação, e foi assumida uma dívida do que faltava ser recolhido, e foi recolhido, entendeu? Então o problema não é aí, o problema está que muitos funcionários já vinham de muito tempo, de tempo de roça, de tempo de INSS, que entraram na prefeitura já em pouco tempo se aposentou, e na prefeitura não é a mesma coisa que o INSS. Mas, por exemplo, se eu estou aqui na roça agora, aí eu entrava na prefeitura, trabalhava 2 anos, contava esse tempo de roça, esse tempo de INSS também. Quer dizer, quem trabalhou, por exemplo... Tem gente que trabalhou 2 anos na prefeitura, 3 anos no regime próprio e se aposentou. Vamos supor, eu estou aqui na rádio, eu trabalhei, vamos supor, na Rádio Humaitá, na Rádio Colmeia, 30 anos. Aí eu entro para a prefeitura, eu trabalho 2 anos lá, e é o município que vai pagar todo esse período? Todo esse período. Foi feito desse jeito. E ele é diferente, por exemplo, eu fui lá me aposentar, depois lá de 40 anos. Na verdade, fui lá. Cheguei lá no INSS, fez a conta, falou, você vai se aposentar ganhando 3 mil reais, mais ou menos por aí. Na prefeitura é diferente, você se aposenta com o último salário. Por exemplo, um negócio esquisito, né? Porque eu trabalhei 33 anos aqui na rádio. Se você fizer um concurso na prefeitura e passar... Então, mais 2 anos é o governo que bancaria. Mas se eu fizer um concurso, trabalhar 2 anos, eu junto com o da rádio me aposento, e a prefeitura que vai ter que pagar. Teu último salário. O meu último salário. E muitas vezes no INSS você contribuiu com um salário mínimo, com 2 salários, entendeu? Então, é desse jeito. Mas que coisa mais medonha, prefeito, isso aí? E é assim, e aí você tem... Quer dizer, o INSS deixou, e os 30 anos, mas não vai, Você pede para o INSS de volta, ele demora, mas ele te restitui. Só que o valor que ele restitui é muito pouco. Mas o INSS não deveria, pelo menos, não deveria existir nessa previdência da prefeitura um percentual para o INSS pagar por mês, já que eu fiquei 30 anos contribuindo com eles? Não é assim que funciona? Deveria ser, mas não é ele. Então, o que era errado lá era assim. Vamos dizer que eu trabalhei numa empresa, na rádio, por exemplo. Você trabalhou 25 anos na rádio, ganhando 2 mil reais por mês. Então, tua contribuição que foi 8%, né? Então você tem 160 reais. Esses 160 reais vem para a prefeitura. Só que se você fizer um concurso na prefeitura e você ganhar 8 mil, você passa a ganhar 8 mil de aposentadoria.
E aí o INSS não banca nada disso. Não, por só mês. os R$160 que você pagou. Só. Ué, mas é esquisito isso aí, né? Então isso Quer dizer, daí... você dá todo o dinheiro, 30 anos para a Previdência, Para o INSS? para o INSS, aí eu me aposento na prefeitura com 8 mil e o INSS não tem... E esse dinheiro que eu paguei? Tanto é, ele, que tem algumas pessoas, alguns profissionais de Camorão que entram na prefeitura só pensando na aposentadoria, dentista, médico. Por quê? Porque você pensar bem, o cara se aposenta ganhando 10 lá por 4 horas de trabalho, e ele fala assim, pô, no INSS eu vou ganhar 3. Então ele se mantém no sacrifício na prefeitura trabalhando 4 horas só, para poder se aposentar ganhando 10. Credo, Tauílio. É isso aí. É isso aí, acontece? É isso aí. Ele tá pagando INSS 30 anos, eu sou dentista. Falei, não, se eu continuar mais 4 aqui, eu tô ralado, eu vou receber 3 conto. Eu vou fazer um concurso na prefeitura. Exatamente. Porque lá daí eu me aposento com o 8. último salário. Mas vamos dizer que ele está lá na prefeitura há 20 anos. Ele fala assim, pô, eu faço 4 horas na prefeitura de manhã e à tarde vou pro meu consultório. Daí ele fala assim, poxa, mas no meu consultório eu poderia ganhar mais do que eu ganho na prefeitura hoje. Só que eles ficam pela aposentadoria na prefeitura, que é o dobro, o triplo do que ele aposenta no INSS. E pior seria o invertido. Por exemplo, eu tenho 30 anos de prefeitura, saio de lá para trabalhar na rádio. Como é que faz daí? Você entra na regra do INSS, no máximo R$3.000. Então ninguém vai sair de lá para trabalhar na iniciativa privada. Difícil. É muito difícil ele. Então não podemos condenar, né? Claro que ninguém. Não. Mas são as regras, né? Cada um entrou pela regra. E isso está fazendo com que o governo federal está desesperado, os governos estaduais estão desesperados e os municípios, de uma maneira geral, estão desesperados. Mas essa reforma da Previdência, que vai ser nacional, ela não atinge municípios? Por essa a prefeitura? Como é que vai fazer? Vocês vão fazer uma reforma? O senhor acredita que a prefeitura de Camorão quebra em quanto tempo? Mas, mano, do ritmo que está, se não houver uma receita, crescimento e receita, um novo pacto aí, olha, não vai 5 anos, nós não pagamos salários. O salário da ativa. Né? É que primeiro você tem que pagar o aposentado nele. Quer dizer, o aposentado continuará recebendo, mas quem está trabalhando hoje não recebe, vai ficar com o salário atrasado. Porque é assim, quando você sai um funcionário, vamos dizer que é um profissional da área da saúde ou da área tal, você manda ele para a folha de pagamento e você tem que repor esse funcionário. E isso já vem deixando de acontecer. Bom, Tauílio, o senhor sabe, eu tenho 34 anos de Rádio T, eu gostaria de saber se o senhor não vai abrir nenhum concurso para que eu possa trabalhar pelo menos 1 ano ali no município, né? Isso quer dizer, se eu ficar com 34 aqui para ganhar 3 pau de aposentadoria, 2.000, 1.000, se eu entrar como assessor de imprensa, alguma coisa... As regras até 2004 eram assim ali. Não é mais assim. Eu tenho que ver se alguma coisa... E daí o senhor me contrate lá, pô. Mas não é contrato, você tem que fazer concurso. Mas abre lá um concurso, radialista que tenha trabalhado na Rádio T. Só por esse concurso aí eu posso entrar lá e me aposentar com 1 ano. Aposentadoria de jornalista na prefeitura, perto de 10 mil. Então... Aposentadoria de dentista na prefeitura, perto de 10 mil. Então o senhor não vai abrir nenhum concurso para jornalista? 4, 5 horas de trabalho. Mas o senhor não quer abrir nenhum lá esse ano agora pra gente... A situação ela vem se agravando e não podemos culpar assim, é culpa do prefeito tal, culpa do prefeito tal. Não, as regras foram favoráveis, nos últimos 10 anos a receita cresceu menos de 100% e a folha cresceu 200%. E claro, que se tiver uma reforma, quem já está nessa condição não muda, né, prefeito? Eu acredito, muda muito, né, para quem já está aposentado. O que muda é assim, pelo que a gente viu, se incluísse estados e municípios, você teria uma idade maior de aposentadoria, você teria um aumento de contribuição, né? Coisas assim. Mas o aposentado, hoje não mexe. Não mexe com nada. O que a gente tem colocado, se o município tem uma situação financeira boa, qual o problema de o funcionário ganhar bem? Nenhum. O problema é que ele está se agravando e conforme está crescendo a despesa, está sendo reduzido o atendimento da população. Então aumenta a fila na escola, aumenta a fila na saúde, e você não cria programas para beneficiar as famílias, e isso vem acontecendo. Muito bem, prefeito. Eu acho que foi bem esclarecida essa história, né? Acredito, para os ouvintes aqui, né?
Então, William, então até sábado que vem, né? Já está chegando aí a nossa equipe do T-Sports. Até sábado. Pois nós vamos trazer o pessoal do futsal, que vai jogar hoje à noite, também da equipe de futebol americano, o Black Rams. Legal. Até sábado, então. Tá, um bom fim de semana a todos. Vem aí na sequência Luiz Cláudio comandando o T-Sports aqui pela Rádio T. Bem rapidinho, após o intervalo aí.